Você já passou por aquela situação de estar numa roda de conversas ou mesmo em algo mais formal no seu trabalho e chegar aquela pergunta indiscreta? Quanto é que você ganha? Que você fica sem saber o que fazer. Não sabe se responde com uma grosseria, não sabe se desconversa, não sabe o que faz e a vontade mesmo é de sair correndo na mesma hora. Isso, infelizmente, tem acontecido com muito mais frequência do que se imagina, porque a própria internet fez com que a gente começasse a se expor mais, né? E o fato da gente expor a nossa vida na internet faz com que muitas pessoas percam a sensibilidade dessa linha tênue e se tornem invasivas, achando que podem perguntar de tudo e podem fazer essas perguntas nos momentos mais inesperados e muitas vezes constrangedores. A grande questão é como é que a gente se livra disso sem ser grosseiro, mas também sem entregar o que você não quer. Tem gente que acaba respondendo pela força da pressão ali do momento e depois fica se martirizando. Por que que eu falei isso? Pois fica comigo nesse vídeo que eu tenho estratégias importantes que vão fazer você preservar a sua intimidade de forma estratégica. Conseguir impor limites sem levantar barreiras contra ninguém, isso é um ato de equilíbrio emocional, de elegância e de estratégia de comunicação. Está preparado para entender como é que o método CAPA pode ajudar você? Então pode pegar o seu cafezinho que a conversa hoje vai ser tensa, mas você vai sair transformado. Primeira coisa, como surgem essas perguntas? A neurociência traz algumas explicações de por que algumas pessoas fazem questionamentos desse jeito, né? Normalmente vem de duas fontes. Aquela busca pelo poder, ou seja, a pessoa quer desestabilizar você, quer ridicularizar você, quer colocar você numa saia justa para demonstrar o próprio poder. Outra questão pode ser o que a neurociência explica de uma severa falha na leitura social, que a gente comumente conhece como pessoa sem noção. Aprende essa, uma falha na leitura social. É uma forma mais polida de falar sobre o sem noção. Percebendo de onde vem isso, a gente começa a ter argumentos para criar estratégias adequadas para não ser vítima dessas emboscadas. Porque sim, no ambiente corporativo, esse mistério controlado, ele é um ativo importante. Os grandes líderes não saem contando tudo, eles buscam saber de tudo, mas eles só tornam público o que é interessante, o que é estratégico. Então, pense, se você precisa trabalhar melhor o seu posicionamento no mercado de trabalho, visando buscar cargos mais elevados, você precisa entender como gerenciar esse mistério estratégico, entendendo o que é importante fazer com que as pessoas saibam e o que não é importante e que você guarda só para você. Mas a grande questão continua sendo como fazer isso de uma maneira polida, elegante, com autoridade, mas sem ser arrogante. O método CAPA, ele consegue te ensinar a erguer a cerca no lugar certo e na altura certa. Então a gente vai trabalhar clareza, autenticidade, posicionamento e autoridade, começando pela clareza, que nessa conversa de hoje ela trata muito mais sobre a clareza com que você lê o outro do que efetivamente a clareza com que você fala. Precisa que você entenda qual é o objetivo dessa pergunta. Tenha clareza sobre isso. A pessoa quer te derrubar? Quer mostrar sua vulnerabilidade? A pessoa é simplesmente uma sem noção? Você sabendo disso, você consegue tomar alguns segundos a mais para fazer essa leitura e escolher melhor a sua estratégia e você corre daquele sequestro de amígdala. É uma expressão que eu uso bastante, que ela não é minha, tá? É uma metáfora criada por Daniel Goleman, porque a amígdala, ela funciona como um radar de problemas. Então, quando ela é ativada, ela já manda vários hormônios de estresse para o seu corpo para te preparar para uma fuga ou para uma reação. E o que acontece? Ela acaba atrapalhando a função do córtex pré-frontal, que é o que pensa, raciocina, racionaliza. Então, quando você recebe uma pergunta dessa, indiscreta, e você toma alguns segundos para fazer essa avaliação sobre qual é a origem de fato dessa pergunta, você neutraliza essa ação da amígdala e retoma a ação do córtex pré-frontal, ou seja, você reassume o controle da situação. Autenticidade. Tem gente que pensa que ser autêntico
é falar o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Nesse caso, o que a gente vai observar? A gente pode impor os nossos limites. Isso é autenticidade, isso é autocuidado, isso é autorrespeito. Então, você pode dizer para a pessoa: eu prefiro não entrar nesses detalhes agora. Eu prefiro não falar sobre esse assunto agora. Você impõe o seu limite com elegância, sem agredir, sem ser grosseiro, mas mostrando que você respeita os seus próprios limites, que você é autêntico. Agora a gente vai para a regra de ouro, que é o posicionamento. A gente fala muito de neurônios espelhos, mas existe também a pergunta espelho. Quando alguém faz uma pergunta para você capciosa, Quanto é que você ganha? você pode usar da estratégia da pergunta espelho para devolver esse questionamento de uma forma elegante. Fico até curiosa para saber por que é tão importante para você saber essa informação. Você devolveu para outra pessoa a necessidade de responder, porque quem controla a conversa é quem faz a pergunta. Então, a pessoa tentou controlar a conversa sobre você fazendo uma pergunta capciosa e você devolveu uma pergunta espelho, transferindo para ela o ônus da resposta e puxando para você o domínio dessa conversa. E a autoridade vai trazer você de volta para o centro da questão de uma maneira muito positiva. Devolveu a pergunta, a pessoa vai responder desconcertada ali alguma coisa e você, de pronto, já muda o foco para algo que realmente interesse, algo que realmente vá agregar a todos. E aí você mostra quem tem reais objetivos de crescimento, quem está focado, quem tem condição de gerenciar a conversa de maneira positiva. Me conta aqui nos comentários quais são as principais dificuldades que você tem diante de momentos tensos, como esse, por exemplo, de uma pergunta capciosa. E aí, me conta, quanto é que você ganha? Ei, me fala aí, por que você não foi promovido ainda? E você viu que fulano recebeu aumento de salário, você não recebeu não? A gente precisa ter conhecimento para fazer as melhores escolhas. E são essas escolhas estratégicas de comunicação que vão te levar a um outro patamar. Tem dúvidas? Deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Estou nas redes sociais também, sempre com pílulas para que você consiga colocar essas estratégias rápidas em prática. E eu quero que você também continue sempre atento aos nossos conteúdos, porque a cada semana tem assuntos novos. Então aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Estou muito feliz de ver você por aqui e espero te ajudar cada vez mais a melhorar a sua comunicação, torná-la cada vez mais assertiva. Vem comigo no próximo vídeo? Vou te esperar!